Fala pessoal, beleza? Voltamos para mais uma aula, tá? Agora a aula final ali, onde a gente vai de fato ver tudo sobre o funcionamento de volumes aí no Kubernetes, tá bom? Então nessa aula, o que a gente vai falar? A gente vai falar principalmente sobre histórias de class, tá? Que é o foco dessa aula, mas a gente vai entrar também aí em conceitos de persistent volume e persistent volume claim para que tudo fique esclarecido e vocês consigam entender a ligação entre cada um desses temas, tá? Então, vamos lá. Logo de cara, vamos começar aqui com uma explicação base do que seriam esses carinhas aí, tá? Então, quando a gente fala de volumes no Kubernetes, a gente tem alguns personagens, tá? Seriam eles a Storage Class, Persistent Volume, e Persistent Volume Claim, tá? A gente tem esses três caras. Vou dar um zoom. Beleza. E esses três caras, aonde que está a ligação entre eles, tá? Primeira coisa. Tá certo. Primeira coisa. Quem que é esse Storage Class, né? E para que ele serve? O Storage Class vou criar um arquivo. Quem que seriam esses três carinhas aqui? O Storage Class, ele é a definição de tipo de volume provisionado. Tá? O que seria o Storage Class, então? Imagina que você trabalha com dois cloud providers diferentes. Tá? Então, você trabalha com um cloud provider que é a AWS, bom? E você também trabalha com um cloud provider que é a Azure. Bom? Quando você está trabalhando com a AWS, você vai ter lá o serviço de EBS da AWS. Bom? No EBS, você pode especificar qual que é o tipo do EBS que você quer, se é um GP2, se é um GP3, né? Qual que é o file system type dele que você quer especificar. Então, existem determinadas configurações que você pode dar para aquele volume. Bom? Então, quando você usa um storage class, você consegue padronizar que, se você for utilizar storage class que você chamou de EBS, aquele storage class, qualquer volume que for criado especificando que o storage class dele base seja aquele de EBS, só vai subir volume com a configuração de EBS, ou com aquela configuração específica que você determinou. Bom, e aí a gente vai entrar daqui a pouco nos conceitos e nas configurações que tem. Mas, tendo aqui, o Storage Class é uma definição do tipo de volume, né, do tipo de provisionamento que vai ser feito. Bom, então você pode ter uma especificação para EBS, você pode ter uma especificação ali para Azure, outra para Oracle, para servidores locais. Você pode ter vários tipos de storage class para N necessidades que você tenha na sua empresa, tá bom? Beleza. E aí a gente tem o persistent volume. Quem que é o persistent volume? Esse daqui, esse é de fato o volume, tá bom? Então esse é de fato o volume que você cria. Então imagina que você quer ali um volume de 10 gigas que você vai utilizar, tá? Então você vai dar um nome para esse volume e você vai colocar lá o tamanho desse volume que você quer, né? E pronto. É isso que você vai fazer. Você vai criar o seu volume. Bom? Beleza. E aí a gente tem um outro cara que é o Persistent Volume Claim. Quem que é esse cara? Para que ele serve?
Vamos recapitular as aulas. Esse é o cara que vai chamar esse volume. Bom, é o cara que de fato vai solicitar o volume. Então entenda aqui, storage class a gente define a base dos volumes, como que eles vão ser provisionados, a partir de quem que eles vão ser provisionados. Persistent volume, de fato, é onde a gente cria o volume. Bom, criou o volume. E persistent volume claim é o cara que vai olhar lá na sua prateleira todos os volumes que você tem hoje criado, vai falar, com as especificações que eu coloquei aqui, eu preciso desse volume aqui. Então eu preciso do quê? Eu preciso de um volume que tenha 10 GB no mínimo, que ele seja do tipo GP3, né? Que o file system dele seja do tipo ext4, tá? E pronto, ele vai lá na prateleira de volumes que você tem, se tiver 10 volumes criados, ele vai buscar o que mais vai de acordo com isso aí que você mapeou, tá? E vai trazer isso daí para você, vai atachar. Bom, então entenda isso. É essa base que você tem que ter para entender o funcionamento de volumes no Kubernetes. Bom? Bom, e aí o que a gente vai começar a fazer agora? Vamos colocar a mão na massa para que a gente possa realmente entender o funcionamento desses caras. Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui no storage class que a gente tem hoje. Tá? Vamos começar a debugar o storage class que a gente tem hoje. Vamos lá. Aqui a tela, vou aumentar um pouco mais no final. Vamos dar um kget storage class, tá? E a gente vai ver que existe uma storage class default, tá? Ela está aqui até já como default. Ela tem o nome dela, né? Tá como standard. É uma storage class que é padrão, ela já vem por padrão do Minikube. E ela tem alguns campos que a gente precisa se atentar, tá? Que é justamente o que determina uma storage class. Primeira coisa, provisioner, tá? Toda storage class vai ter um provisioner, tá? Para que serve esse cara? Esse cara, basicamente, a gente pode entender ele como se fosse kind, né? A API daquele recurso, tá? Então, para cada storage class que for utilizar, ele vai ter um provisioner diferente. Então, vai ter um provisioner para um EBS, um provisioner para Azure, provisioner para file system, né? E a gente consegue ver todos esses provisioners dentro da documentação do Kubernetes, tá? Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente acha essa lista de provisioners aqui. Storage class aqui, beleza? Beleza? Aqui. Ó, aqui a gente consegue ter uma base dos provisioners que tem, tá? Então a gente tem para Azure File, né? A gente tem para NFS, dentre outras possibilidades que a gente tem aí para poder criar, tá? Então é importante que a gente veja qual que é o provisioner para que a gente possa criar. Se a gente vier no Google mesmo e buscar por Storage Class EBS, a gente vai achar algum conteúdo para a Storage Class EBS na doc do próprio EBS, algo do tipo. Dá uma olhada aqui. Ó, aqui nessa doc a gente já achou, na doc oficial da AWS, tem aqui, ó, qual que é o provisioner do EBS, tá? Então esse cara é o que vai fazer a comunicação com o Cloud Controller daquele provider que você está trabalhando, tá? Então é importante, essa é a importância aí desse carinha. Bom, beleza. Vamos voltar lá. Outra coisa que a gente tem o Reclaim Policy, tá? Para que serve esse Reclaim Policy? Vamos, vamos aqui na nossa doc. Beleza. Vamos na nossa doc. Storage Class. Vamos aqui no Reclaim Policy.
Aqui. Beleza. Reclaim Policy. Tá? Aqui. Beleza. Temos duas opções que a gente pode utilizar. Quais seriam elas? Podemos utilizar a opção de Retain, tá? E podemos utilizar também a opção de Delete. O que muda dentre essas duas opções? Quando a gente usa a opção de Retain, qualquer PVC que seja deletado, o nosso volume vai ser deletado também, tá? Quando usamos a opção de Delete, tá? Quando usamos a opção de Retain, qualquer PVC que seja deletado, o nosso volume é mantido. A gente mantém esse volume lá salvo, bom, para caso a gente precise fazer um backup, tá? Então existem essas duas opções. É muito comum que se utilize o delete, tá? É muito comum. Afinal de contas, quando você remover o seu PVC, é porque você não precisa mais daquele conteúdo, tá? Mas aí vai de necessidade para necessidade. Vale você avaliar o seu case, entender realmente o que você precisa para chegar ali a uma conclusão junto com o seu squad e implementar a melhor storage class que você precisa, tá bom? Beleza. Então entendemos que existem duas possibilidades de reclaim policy. Retain, para que não seja deletado esse nosso volume, uma vez que o PVC dele foi deletado. E temos o delete, que é para que esse PV seja deletado juntamente com o seu persistent volume claim. Bom? E temos aí também a questão de volume bind mode. Essa é uma opção importante que a gente precisa se atentar. Tá bom? Volume bind mode, temos também duas opções. Tá? Vamos lá novamente no doc aqui. Volume mode. Beleza. Aqui. Estou achando o doc oficial, mas eu posso deixar ela no vídeo para vocês, tá? Mas vamos lá, eu vou explicar quais são as opções possíveis. São duas opções também. Eu vou explicar quais são as opções possíveis para que vocês consigam ter noção. Tá? A primeira opção que a gente tem é essa que já está aqui de imediato. Tá? E temos também uma segunda opção, que seria essa daqui, de Wait for First Consumer. Tá? Para que serve esse carinha aqui? O imediato, assim que for criado um PVC, tá? Ele já vai criar um PV. Então você não precisaria criar um PV para que fosse criado um PVC. Tá bom? Já o Wait for First Consumer, o que acontece? Ele vai ficar esperando, por mais que você crie um PV, você crie um PVC, ele vai ficar esperando até que um pod venha, faça de fato a solicitação de uso, tá bom? Então, se você não criar um pod que vem e fale, eu quero usar esse volume que você criou, ele não vai atachar. Tá bom? Por mais que o PVC vá, fale, tenho esse volume aqui, né? Eu tenho esse volume lá para a gente usar. Enquanto você não criar de fato uma aplicação, né? Você não subir um pod necessite de fato daquele volume, o PVC não vai fazer nada. Ele vai ver que o volume está lá, mas ele vai falar, você não me pediu para usar em nenhum pod, eu vou ficar aqui esperando. Vou olhar para a cara dele aqui, mas não vou usar. Tá? Importante entender isso. Imediato, criou, já era. Ele já pega o volume, deixa lá, atachado a ele, amarrado ao PVC. Bom, wait for first consumer. Não, ele vai ficar esperando até que você crie um pod e comece de fato a utilizar. Bom, allow volume expansion, o nome mesmo já diz.
Ou seja, você vai determinar se ele permite ou não expansão daquele volume. Bom, muito comum que seja falso, que não seja permitido, mas é aquilo. Analise o caso e vê se você precisa ou não seja expansivo, tá bom? Bom, beleza. Então, isso daqui é o Storage Class. O volume a gente já entendeu que de fato é onde a gente cria nosso HD, nosso volume que a gente precisa, tamanho que a gente precisa. PVC é onde a gente solicita de fato esse volume. Então vamos lá. Vamos colocar a mão na massa e vamos praticar aqui, tá? O que a gente vai fazer? Deixa eu deletar tudo que tem aqui. Beleza, ele deletou. Tá. Consigo deletar o nosso arquivo, porque realmente não faz sentido. Tá, vamos dar um KV. PC. Fdeploy. Force. Deploy, vamos ver. Não tem nenhum deploy rodando. Beleza. Dar um dele. F. Menos. C. Beleza, já não tem mais nada criado. Tá bom. Vamos lá então. Entendendo isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos ver aqui. Hoje a gente tem o storage class criado. Deixa eu ver a tela de vocês para ver até onde vocês conseguem ver. Beleza. É melhor para vocês. Tá, vamos lá. Então, hoje a gente tem um storage class criado, né, do provisioner do Minikube, né, que deleta o PV assim que o PVC é deletado e faz o bind mode automático. Ou seja, se eu criar PV, ele automaticamente vai criar para mim um PVC, igual a gente viu na última aula. Tá? Vamos mudar isso daí então? Vamos criar um outro storage class que faça o contrário disso, tá? E fique esperando até que de fato eu tenha uma aplicação que precisa daquele cara. Afinal de contas, não tem por que eu solicitar já aquele atache, sendo que minha aplicação não vai precisar. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu deixei já um código pronto para que a gente possa utilizar, para que a aula se torne mais fluida e a gente foque mais em entender como utiliza e fique mais fácil para vocês aprenderem também, tá bom? Então vamos criar aqui um storage class. Storage class camel. Beleza. Vamos colocar aqui dentro dele. O que a gente vai criar então? A gente está criando aqui um storage class, né? Que vai se chamar weight SC, weight de storage class, ou SC de storage class, weight pelo fato de wait for first consumer. Bom, o provision é o mesmo que já está aqui, tá? Que é o K8S IO barra minikube traço host path. Mesma coisa. Volume bind mode. Vamos colocar aqui como wait for first consumer. A gente poderia colocar o reclaim policy como retain, para que ele mantenha esse nosso APV, uma vez que o PVC dele for deletado, mas não tem necessidade. Se você quiser fazer no teste, inclusive recomendo que faça, pode fazer sem problemas, mas por enquanto a gente vai deixar somente com essas configurações aqui. Bom, vamos lá. Vamos dar um apply nesse carinha. Então, tá? Class. Beleza, ele falou que criou para a gente storage class. Vamos dar um kget storage class. Beleza. Agora, o que a gente tem então? A gente tem dois storage class, sendo que o standard é o nosso default. E temos também o weight-sc, que é nosso storage class que a gente acabou de criar, onde tem um volume bind mode de
diferente, tá? Então vamos lá, beleza. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai testar a criação de um volume para esse carinha, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui volume, né? PV Camel, certo? E para esse volume, o que a gente vai fazer? Vamos dar aqui. O que a gente vai criar então? A gente está criando um volume, certo? Chamado weight-pv, beleza? Que vai ter a capacidade de 1 GB, certo? Com access mode de read-write-only, ou seja, ele pode ser lido e escrito por apenas um nó. Bom, importante isso. Beleza. E aí vem um ponto importante. Antes, a gente não estava especificando essa linha de storage class. Porém, se a gente não especificar, ele vai criar sempre com a default, né? E nesse momento, a gente não quer criar com a default. A gente quer utilizar a nossa. Quer utilizar a que a gente acabou de criar, que é essa weight SC. Então, vamos passar que storage class name é weight SC. Bom? Outra coisa. Vamos passar aqui o host path que a gente quer. Então, a gente vai colocar que o path desse host, né, desse volume, vai ser no /temp /data-pv e que o persistent volume claim policy vai ser de retain. Tá? A gente está passando isso daí. Beleza. Vamos lá. Vamos dar um apply então nesse cara, kapply-fpv. Beleza. Ele falou para a gente que criou esse nosso PV. Vamos dar uma olhada? Dar um kget PV. Beleza. Então ele criou aqui o nosso PV chamado weight PV, certo? Com 1 GB de capacidade, assim como passou aqui, né? O reclaim policy exatamente como passou, né? Que a gente quer. E o status dele está available, né? Ou seja, ele não está atachado a nenhum claim. Ele ainda está available e está utilizando o storage class que a gente solicitou, né? Maravilha, está do jeito que a gente queria. Tá, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Agora é importante que a gente crie um PVC, um Persistent Volume Claim. Novamente lembrando, é o cara que vai lá na nossa prateleira, ver todos os volumes que a gente tem criado e solicitar o volume dessa prateleira para a gente. Bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos criar um arquivo aqui chamado pvc.camel, tá? Vamos colocar aqui o conteúdo que eu deixei aqui preparado para a nossa aula. Vamos lá. O que a gente está criando aqui? Está criando agora, então, um Persistent Volume Claim, né? Que vai se chamar weight PVC. Bom? E qual que é as especificações que a gente colocou? A gente quer que a hora que ele vá lá na nossa prateleira, ele busque por algum volume que seja do tipo Access Mode Read Write Only, ou seja, leitura e escrita em apenas um nó. Bom? Ele tenha o seguinte tamanho de volume, né, de 1 GB, né, porque a gente giga. E a gente precisa que o storage class dele seja do tipo weight-sc. Bom, por quê? Porque esse storage class é quem determina as configurações de como que vai ser esse nosso volume, né? Aqui no nosso PVC a gente está especificando o tamanho, permissão de escrita, mas as configurações mesmas, o disco em si, o bruto ali como é, a gente especifica no nosso storage class. Então é importante que a gente faça aqui qual que é o storage class que a gente vai utilizar, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos aplicar esse cara aqui também. Vamos dar aqui apply def dc, certo? Beleza. Ele falou que o nosso PVC foi criado. Vamos dar uma olhada se ele criou realmente? Dar um kget PVC. Maravilha. Ele criou o nosso PVC e o status dele está como pending. Tá? Se atenta a isso, o status dele está como pending. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PV. Nosso PV
ele está com status de available, tá? Lembra disso? Então, nosso PVC está com status de pending, bom? Enquanto o nosso PV está com status de available. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar, então, uma aplicação para construir esse cara, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um arquivo deploy, um arquivo deploy.yaml, e a gente vai criar aqui deploy qualquer chamado test volume. Bom, beleza. Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma imagem do Nidin, que eu deixei aqui já pronto para a gente. Já peguei a questão do volume também para agilizar, tá? Beleza. Aqui. Fechou. Bom, o que a gente está fazendo aqui? Está subindo deployment, certo? Chamado test deployment. Eu vou mudar, na verdade, para N. Vai se chamar mais bonito. Beleza. Fechou. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando um container chamado N. Vai utilizar a imagem do Engine. Bom, vai ter o volume mount seguinte path, então vai ser o barra usr barra share barra nd barra html. Bom, e o nome dele vai ser meu volume. Tá? Beleza, feito isso, a gente precisa, né, solicitar esse volume. Como que a gente vai solicitar? A gente vai chamar ele aqui através do volumes. Inclusive, eu vou mudar esse nome, vamos dar um nome mais. Chamar de Engine volume. Beleza. E a gente precisa mapear, então, a partir de um claim. Né? O claim, lembrando, é o cara que vai na prateleira, olha os volumes que a gente tem, traz esse volume para a gente. Tá? Então, a gente está mapeando o claim chamado WaitPVC. Está criado aqui. Certo? KGetPVC, WaitPVC. Está com status de pend. Bom, beleza. Então, vamos aplicar esse cara aqui para a gente ver o que vai acontecer. Apply-F, deploy. Beleza, ele falou que criou. Né? Vamos ver se de fato está rodando. Get pods. Beleza, está rodando lá perfeitamente. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhada no nosso PV. Tá? O que aconteceu aqui? Nota que o status dele mudou. Tá? O status do nosso volume ele está agora como bound. Né? Vamos dar uma olhada também no nosso PVC. A get PVC, o status também está como bound. Né? O que aconteceu? O storage class que a gente criou, ele é um storage class que ficou aguardando pelo primeiro consumer, ou seja, pelo primeiro pod que fosse solicitar a utilização desse volume. Enquanto isso, todos os volumes e o PVC, eles ficavam lá aguardando, porque não tinha de fato nenhuma aplicação que fosse utilizar. Bom, então é importante a gente entender essas diferenças, tá? E por que dele ficar lá como pendente. Então, sempre que você tiver um storage class, vamos ver aqui storage class, sempre que você tiver storage class está com wait for first consumer, ele vai ficar esperando pela primeira aplicação que vai criar. Vai solicitar de fato esse volume. Já o imediato não. O imediato você criou, ele vai na hora criar ali o seu storage class. Tá? E aí, o que a gente consegue entender então? A importância de criar um storage class de acordo com as suas necessidades, né? Especificando ali o volume, especificando o tipo desse volume, qual que é o provisioner, o reclaim policy, qual que é o bind mode que você vai utilizar. Tudo isso é importante você especificar. Bom,
Entendemos também que o persistent volume é de fato o volume desse carinha, tá? De fato o volume que vai ser utilizado. Já o persistent volume claim, né, o nosso PVC, ele nada mais é do que o cara que vai lá na prateleira, né, e traz esse volume para a gente. Bom, então aí como lição de casa, tenta praticar isso. Se você tem um ambiente de AWS, se você está atuando já em alguma squad, tenta conversar com o seu time, pede para eles se você pode de repente criar um storage class diferente, seja ali no seu ambiente de develop, né, um sandbox, não sei, conversa com eles, ou se você não tiver como criar no ambiente AWS, pede só para debugar, seja Azure, o cloud provider que você utiliza, dá uma debugada, olha a documentação desses cloud providers, assim como tem para AWS, tem também para Azure, então você pode vir aqui buscar por Azure Storage Class, e você vai encontrar também uma documentação da Azure para que você possa criar o seu Storage Class, tá? Você vai conseguir encontrar exemplos também. Então tenta fazer isso, tenta ser, principalmente nessa etapa do nosso curso que a gente está entrando, tenta ser mais ativo em ir atrás de documentação, em praticar cada vez mais, tá? Até mesmo conteúdos que eu não coloco aqui, porque se vocês notarem, se estiverem fazendo as provas que eu estou colocando para vocês, vocês vão ver que eu coloco questões que muitas vezes eu não falei na aula, justamente para instigar vocês a consumir conteúdo fora do curso. Tá? Por quê? Dia a dia, você vai precisar criar, de repente, histórias de class na qual você não aprendeu no curso. Tá? E o curso é para que você tenha a base e a noção de como utilizar o Kubernetes. Você entender como cria um pod, você entender como cria um volume, como se cria um storage class, tudo isso você vai entender. Mas no dia a dia, você vai usar esse seu conhecimento para poder se livrar nas tasks e você vai ter que aprender também, já com o conhecimento que eu te dei, a consumir as documentações, tá bom? Então é super importante que você vá além do curso, que você vá nas documentações e consuma ela também para que ela possa te dar um know-how de verdade, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham a aula, que vocês pratiquem bastante e a gente se vê na próxima aula, beleza? Valeu!